Bom, então, os estoques satélites vão ficar responsáveis pela distribuição aos pacientes. Então, o que acontece? Quem vai dar baixa, permitir via sistema que um medicamento seja liberado de estoque, é quem está no departamento satélite. Uma enfermaria, por exemplo. Na enfermaria vai ter um responsável que vai fazer a liberação de um medicamento com determinado paciente, de acordo com a prescrição médica que ele recebeu. Isso aqui já vale para essa opção também. Haverá um funcionário responsável pela distribuição final. Esse terceiro item, adicionar campos na tela de prescrição, significa o seguinte, pessoal. Quando o médico faz a consulta, ele vai indicar um medicamento para o paciente. A hora que ele indica esse medicamento, automaticamente tem que haver uma integração com o estoque satélite. A hora que ele indica um medicamento, o sistema verifica se esse medicamento existe em estoque, tá? Para ser feita a liberação. Além de indicar, tendo em estoque, é jogado um sinal para quem está no estoque satélite, e a pessoa do estoque satélite já fica ciente que ele tem que aplicar o medicamento no determinado paciente. Próximo. Tá. Então, a primeira opção aqui, pessoal, é o seguinte: agora, além dos estoques satélites oferecerem os medicamentos para os pacientes, existe uma integração do satélite com aquele estoque central, aquele primeiro que compra do fornecedor. O que acontece? No estoque satélite, de repente, está acabando a amoxicilina, está acabando algum medicamento. A determinado nível, ele vai avisar via sistema o estoque central, e o estoque central vai poder fazer a solicitação junto ao fornecedor. Tá? A gente vai criar também tabelas para relacionar consulta médica com os medicamentos que eu tenho no estoque satélite. Então, aquilo que eu já comentei, o médico vai fazer a indicação de um medicamento, via sistema, ele tem como saber se tal medicamento está disponível. Tá? Se não estiver disponível, aparece uma mensagem para o médico. Se estiver disponível, automaticamente é dada a indicação no estoque satélite. Se não estiver disponível no estoque satélite, ele tem como indicar o estoque central. Então acaba tendo uma cadeia onde todos se integram, além dessa comunicação entre estoques e atendimento médico, vai existir também uma integração com o faturamento. O que acontece? Em hospitais privados, principalmente, em hospitais públicos ainda está complicado, tudo não controla por medicamento, mas em hospitais privados é muito importante ser feita a cobrança exata do que foi utilizado no tratamento. O tratamento é cobrado exatamente pelo que foi consumido pelo usuário. Tem casos onde não existe controle, o paciente questiona se está sendo cobrado item por item, mas que medicamento é esse, eu não usei. Então, para não ter sobra nem falta, a gente vai fazer a integração dos estoques satélites com o faturamento e com o atendimento, né? Com o que o médico percebeu. Quando é dado alta para um paciente, é mais ou menos essa parte que eu falei do faturamento. É efetuada a contagem do que foi gasto, do que foi baixado no estoque satélite. Isso é passado ao faturamento para que seja feita a devida cobrança. Tá. Nosso sistema ele vai também tentar otimizar hoje o controle de número de unidades de medicamentos que o paciente tem que usar. Hoje, o médico, o que acontece? Você chega lá, você tem que tomar, de repente, durante uma semana, 3 vezes ao dia, tal medicamento. A hora que ele passar essa prescrição médica, automaticamente o sistema vai fazer o cálculo do medicamento a ser usado e vai gerar a quantidade que tem que ser deixada, tem que ficar disponível no estoque satélite. Então, de repente, ele vai para a internação,
tem que tomar tal medicamento durante tantos dias e tal hora, automaticamente vai para o estoque satélite, a enfermagem no evento, e a enfermagem vai saber exatamente o horário e a quantidade de medicamentos a serem aplicados no paciente. Chegou a hora de fazer a medicação. Quem que libera? É sempre um responsável pela unidade satélite. Não é qualquer pessoa que pode pegar um medicamento. Então, o controle vai ser só por pessoa responsável no departamento em questão. Pode ir. Aqui é uma tabelinha do estoque central, não do estoque satélite. Então, a gente tem um código do medicamento, a descrição, validade. Aqui é o tipo, se ele é sólido ou líquido, né? Se for líquido vai usar ml, se for sólido vai usar unidade. E a quantidade de caixa que a gente tem em estoque. Essa classe funciona da seguinte forma: a gente, para poder, num primeiro momento, atender o cliente de uma forma que ele tenha retorno financeiro, o que acontece? Existe uma classe que dividem o valor dos equipamentos, dos medicamentos no mercado. Então, existe medicamentos de classe A, de classe B, de classe C. Os de classe C são de baixo valor. Aspirina e outros medicamentos de baixo valor. A classe A são medicamentos considerados muito caros. Então, eu perder uma cápsula de aspirina, aparentemente não é nada. Mas perder uma cápsula de um medicamento contra o câncer, por exemplo, medicamentos que custam mais de 2, 3 mil reais por unidade. Então, foi feita essa divisão por classe. No primeiro momento, o nosso sistema vai tentar atingir a classe A, tá? Vai fazer a solução em cima dos medicamentos de grande custo. Mas é lógico que o objetivo ideal é que a gente tenha um controle de todas as classes. Cultura a gente vai controlar até uma agulha que foi utilizada no sistema. Bom, no estoque central, a tabelinha de controle nos estoques satélites vai ser um pouco diferente. O que vai mudar, na verdade, é que o controle vai ser aqui por unidade e não por quantidade de caixa. Então, por aqui, a gente vai ter integração dos estoques satélites, com faturamento, com a parte de gestão hospitalar. Então, seria o foco aqui nessa tabelinha é mostrar para vocês que o que a gente vai focar